Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer a crítica do filme Capitã Marvel de 2019. Você gostou do filme? Gente, eu vi o filme, a sensação é de satisfação. A satisfação de ver Capitão Marvel de novo é saber que a Marvel um dia foi boa, né? Mas aí ela já vem tentado se redimir aí e as coisas novamente estão voltando aos eixos. E assim, assistir em 2019 esse filme nos cinemas foi uma experiência. Assistir ele agora é totalmente outra, eu confesso a vocês. Até mesmo porque agora eu criando conteúdo aqui para o canal, eu me aprofundando ali, lendo os quadrinhos. E é um trabalho, gente, onde é de muita responsabilidade para quem pegou. É um trabalho ali que realmente quem pegou deu a sua alma revendo ali o filme, simplesmente porque ele não é um filme isolado, simplesmente ele não é ali algo sozinho, né, perante a tudo que vem sido feito, porque Capitã Marvel tem ali a missão de interligar. Cadê esse personagem no churrasco, né? Cadê ela durante todo esse tempo? E existe uma competência muito grande ali, que o filme torna-se num jogo do tabuleiro ali da Marvel, de um trabalho muito competente, como eu já falei aqui. Então o filme ele vem ali antes de Vingadores Ultimato, e assim, gente, é algo que era uma outra época, né? Era uma outra época, parece que as pessoas dependiam menos ali da inteligência artificial e iam pela força realmente do braço, da criatividade. E talvez um dos maiores méritos do filme é a expansão cósmica ali da Marvel, algo que a gente viu sutil ali em Guardiões da Galáxia, um pouco antes ali por James Gunn, mas sempre com aquela leveza, sempre com aquele jeito descontraído, quase, né? Banda voou lá do James Gunn. Aqui não, aqui a gente tem uma estruturação de universo, de expansão do lado cósmico, onde, gente, é de muito respeito aos envolvidos, a todos, aos profissionais, todo esse contexto, principalmente já entramos sobre os Kree e os Kree e os Skrull, onde é muito bem trabalhado. Os quadrinhos também aí durante muitas décadas, né, já vem feito ali essa treta que acontece entre eles, e a Marvel Studios fazendo o filme, focando neles ali, é um trabalho muito respeitoso a todo o material que se teve. Certo, tudo bem que há diferença, certo que há momentos ali onde você, nossa, aquele não tá desse jeito, como era no quadrinho. Não, tudo bem, tudo bem. Mas aí estamos falando de live action, estamos falando de limitações de live action. Então, gente, sobre essa questão de expansão do universo, sobre a questão dos Skrulls, e além sobre, que vamos nos aprofundar quando formos falar da própria Capitã Marvel, é muito interessante essa questão dos Kree. E aí a gente já começa assim, a gente já começa a falar da escolha da Brie Larson para ser a Capitã Marvel que sofreu várias diferenças, onde ali nos seus primórdios era o Capitão Marvel que passa ali o manto para a Capitã Marvel, que na verdade era Miss Marvel. Então, gente, há essas trocas e a gente tem aí uma Capitã Marvel que veio nos anos 2010, usando esse colete, essa história dela, que ela era uma piloto, então vem ali dos anos 2010. E, gente, essa escolha para mim, eu achei maravilhosa, principalmente quando saiu da época, onde ela fez um filme que é um dos meus filmes favoritos dela, que é O Quarto de Jack. A Brie Larson é uma mulher muito competente ali na atuação, e existe, é bem divisível, né, sobre a atuação dela como a Capitã Marvel, e eu acho que as pessoas, eu fico do lado que defende, as pessoas têm que entender que o personagem passou por algumas situações onde eu não poderia exigir tanto carisma
tanto calor humano da personagem, porque o próprio roteiro, a própria estrutura do personagem naquele momento não podia ser daquela forma. Então a gente tem ali uma piloto que acaba perdendo a memória, pegando os poderes ali e tentando entender ela ali. Então não se tinha como termos ali um Peter Quill ou um Tony Stark 2.0 versão mulher. Não tem condições. A Brian Lars fez ali, defendeu ali o que foi feito e realmente eu gostei muito. A Carol Danvers, que lá tem outro nome, está trabalhando na Star Force, e aí, como eu já falei anteriormente, é muito bem trabalhada ela ali na Star Force. Gente, isso merece até uma análise de um livro, depois eu trago aí para vocês, porque realmente é muito interessante ali o papel dela, todas as funções, e aí a gente entra até um pouco já sobre essa questão da narrativa, porque ele não é ao mesmo tempo, não é linear, ele trabalha com algumas linhas. É muito interessante isso para um filme introdutório. Existe uma competência e não ser mais do mesmo. Eu achei muito interessante. Gente, nos tempos de hoje, a Marvel não ia fazer o que foi feito com esse filme. É de aplaudir de pé sobre essa questão. Fica até confusa, digamos ali, uma criança, um adolescente, se ela não pegar muito, ela vai se perder um pouco, e isso foi muito bom. Isso é um grande mérito para um filme introdutório. Olha que a gente teve vários filmes introdutórios aí já da Marvel. Então gostei sim do personagem da Brian Lars, que é a Carol. E no segundo ato já tem, né, gente? Já tem esse carisma, ela já tá ali se encontrando, e a gente tem todo esse coração que é ela ali perante algumas situações. Então, sobre a Brian Lars, foi uma ótima, excelente escolha. E se a gente tem a Brian Lars com um grande personagem feminino, essa guerreira extremamente poderosa, que acabou sendo nerfada por enquanto na Marvel Studios, temos o lado direito ou o lado esquerdo do elenco, que é o Samuel Jackson. Gente, é um trabalho assim muito bom, porque o Samuel Jackson quase leva pelas costas nesse sentido, por ser o masculino, né? Digamos que ele leva nas costas do elenco masculino. Então temos ali os dois em ótima atuação. Então a gente tem os primórdios. Gente, isso é muito bom, isso é muito competente. Nós temos os primórdios da SHIELD, sabe? Os primórdios das iniciativas, sabe? A gente tem até um Nick Fury ingênuo, podemos assim, ou no início de carreira, não necessariamente ingênuo. E, gente, além da ótima atuação, existe um trabalho de rejuvenescimento que a gente entra já também nos efeitos especiais, que, gente, o quanto que eles melhoram, né? E eu acredito que foi usado ali os reflexos, né? O espelho do que foi no filme Pulp Fiction, do Quentin Tarantino. Pelo menos ali a forma do cabelo, a questão ali das expressões, lembram o que foi usado ali. Então, com toda certeza foi usado. O arco dele é muito interessante, esse arco investigativo ali sobre a vinda de alienígena, né? Os Krees e os Skrulls. Então Samuel Jackson foi muito bem trabalhado. Se depois aí ele estava vivendo no automático o personagem, isso até mesmo por causa do roteiro, aqui não. Aqui Nick Fury está no início do auge dele, então muito bom. E aí, como a gente já falou sobre os efeitos sobre o Samuel Jackson, eu vi muita competência ali, sim, nos efeitos especiais e práticos. Não são os melhores, olha que coisa, mas são efeitos competentes, são muito bem trabalhados ali. Existem algumas próteses dos Skrulls e dos Skrulls muito boas. Existem também os efeitos de voos ali que exige ali da Capitã Marvel. Eu confesso que na Terra, num algo mais fechado e aberto na Terra, é melhor do que no espaço. Os efeitos realmente lá no espaço é nítido, bem mais CGI
do que quando a locação é na Terra. Falando em locação, falando em ambientação, a ambientação ali nos anos 90 é outro capítulo à parte. Desde a concepção ali dos figurinos, até das referências, né? Até a antiga locadora Blockbuster está por lá. Não achei tanto a questão da trilha sonora, eu acho que poderia ter até investido, até de uma maneira rápida, mas eu acredito que ficaria muito nostálgico e talvez não fosse a proposta do filme. Então estamos sim bem ambientados na década de 90, mas poderia ter, né? Poderia ter ali, mas eu acho que é porque o filme também não tem esse tempo, né? Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para expandir. Então ali a ambientação não torna-se um grande personagem, mas é muito bem colocado. E aí, gente, a gente chega ao ritmo do filme, onde se você é muito imediatista, você não vai ter algo tão imediato. Então, como eu já falei agora mesmo, essa questão da expansão. Tem muita coisa para expandir. Tem muita coisa ali que Capitã Marvel é uma peça no tabuleiro que vai usar em outros filmes. Então, a gente tem um ritmo um pouco desacelerado perante a ação. Muita coisa está desenvolvendo, muita coisa está sendo aberta, e algumas fechadas, mas a ação não é tão rápida, ela não tão imediata e nem tão continuada. Então, possa ser que caso você não tenha visto o filme ainda, você não vai ter esse ritmo todo. Ao fim, gente, Capitão Marvel é um filme de identidade incrível. Ele expande o lado cósmico da Marvel perfeitamente. É um filme que ao todo é muito competente, tem ótimas atuações e mostra o quanto a Marvel estava no auge da sua criatividade. A Capitão Marvel merecia uma continuação digna, algo que a gente vai falar sobre o péssimo As Marvels, mas que fica aí aberto para que a Marvel reveja o que vem feito com seus filmes e com a própria Capitã Marvel e faça um filme tão digno quanto a esse. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.